Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Surto Criativo. Hoje temos a Lena Curtis, jornalista, grande artista. Temos a Vânia Piloto, que é uma artista do Rio Grande do Sul também. Não avisei, a Lena é carioca, mas é radicada no Rio Grande do Sul. A Janes, que é uma artista do Maranhão, tem uma obra maravilhosa, muito poética. E eu, Deri Ferreira, sou aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou cearense, mas também estou radicado aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, eu me considero mais carioca do que cearense, sem dúvida, mas isso não vejo como influencia muito a vida das pessoas. Acho que hoje nós somos humanos e temos o planeta, e é isso. Mas isso é só a minha visão. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre as tendências do mercado de arte e as repercussões nas bienais, nas feiras, e que a gente vê por aí. Nós baseamos a nossa conversa num texto do Lucas Albuquerque, que ele fez próximo da SP Art, falando sobre as 6 tendências que ele reuniu, que ele percebeu ao redor do mundo, nas galerias, nas feiras, nas bienais, nas instituições. Então, na verdade, isso são tendências que ele já percebeu que estão acontecendo. Não são tendências futuras, pelo menos a meu ver, o que passou no texto foi isso. Então, o que hoje nós devemos pensar é não se assim, se há um futuro para a arte, porque isso, o fim da arte já foi decretado várias vezes, e isso é uma ingenuidade falar sobre isso. O que nós pretendemos aqui é pensar o que podemos produzir e qual o nosso comprometimento enquanto artistas para a arte e para o mundo, para a sociedade como um todo. Então, segundo Lucas, há 6 tendências que se destacam no circuito das artes. Então, primeiro, a arte têxtil, a arte não figurativa, o que ele chamou de ecologias queer, arte digital, performance, o retorno, e projetos site específicos. Então, eu gostaria que todos começassem. A arte têxtil, por exemplo, o que vocês acham? Vocês realmente percebem isso? Sim, sim, eu acho que a arte têxtil, já acho que há uns 2 anos, está bem alta, aparecendo em várias exposições, e ela traz, é muito importante, esses dias eu ainda estive numa vernissagem aqui em Porto Alegre, de arte têxtil com bordado. E nessa exposição, além da questão da arte, trazer a história, memórias, né, através do bordado, narrar histórias acontecidas no nosso país, também tem trabalhos de manifesto, e também foi uma coisa muito interessante mostrar para as pessoas que estavam ali, essa coisa de que a arte têxtil, o tecido, a costura, o bordado, não é uma coisa feminina, né, que as pessoas têm muito na cabeça que é uma coisa de vó, de mãe, só as mulheres. Então, a maioria dos artistas eram homens, que bordam, e cada um contava a sua história, assim, muito interessante, como eles entraram para esse trabalho, né, da arte têxtil. Muitos através da avó, realmente, mas pelo amor à arte, por ver que, através do bordado, eles poderiam expressar, contar histórias que verbalmente, muitas vezes, não podiam ser faladas, né, ditas. Pessoas que estavam no presídio, que precisavam mandar uma mensagem para fora, não podia escrever, bordavam as mensagens, as histórias. Então, foi muito interessante esse relato feito pelo pessoal que trabalha com essa arte têxtil. Só uma questão, aliás, é uma provocação principalmente para a Lena. Assim, a arte, assim, essa arte têxtil, a gente viu isso na Bienal de São Paulo, realmente tem uma grande repercussão atualmente, mas vocês não acham que não é somente a arte têxtil, é sim uma arte de manufatura, e essa arte de manufatura que está se desenvolvendo cada vez mais, vocês não acham que tem a ver com uma contraposição a essa digitalização do mundo? Vocês acham? O que vocês acham sobre isso? Bom, tu me chamou, né, as Sim, falas. por favor, Lena. Não, sim, Depois quero ouvir as Janes. com certeza, né? Então, eu só queria, assim, retomar, né, a questão aqui, né, que a gente estava falando, e assim, situar, né, que todos esses itens, né, que tu citaste, né, que são, vamos ver, enfoques do Lucas, né, que é arte têxtil, não figurativa, ecologia queer, arte digital arte e tecnologia, né, e as performances, elas todas fazem parte, né, de uma questão que se coloca, que eu acho que tem muito a ver com a frase que definiu, que era o título, né,
da Bienal de São Paulo, né, a qual nós acabamos todos visitando. Acho que só a Jane, chegasse a visitar a Jane também? Não. Mas a gente também no Maranhão, né, tem assim uma outra realidade, né? Sim. Mas a gente também coloca o Maranhão, né, assim como o Rio Grande do Sul, assim como o Ceará, assim como o Rio de Janeiro, assim, né, como todos os lugares ao mesmo tempo, porque este é o foco de todos esses temas. São as conexões que deverão ser feitas a partir de agora, para que a gente possa, vamos dizer assim, criar um novo futuro, né? Uma coexistência dentro desse planeta, né? Porque é um planeta que está complicado, que tem uma série de problemas, e então o que a arte está fazendo nesse momento é uma exploração da condição humana. Uma vez que haja mesmo essa arte digital, que haja toda essa tecnologia que está sendo discutida, não só nas artes, mas em todos os campos, né? Porque é uma realidade, a IA está aí mesmo, né? E ela tem que deixar de ser, vamos dizer, algo que vai nos dominar para ser algo que seja dominado por nós, porque é uma ferramenta, né? Não é um ser pensante, um ser emocional, um ser até espiritual, não é isso, né? Se trata de uma ferramenta. Então, eu acho que essa volta a olhar ao passado é uma coisa muito linda. Eu queria dizer aqui a frase que foi o título da Bienal de São Paulo, que foi tirada de um poema da Conceição Evaristo, né? Essa nossa grande escritora brasileira. Então, era assim: nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática. E eu acho que essa é a tônica, e por tudo que eu estou vendo, que eu estou lendo, que eu estou pesquisando sobre o que há de arte contemporânea neste momento no mundo, naqueles lugares da arte mais importantes que ditam caminhos, é exatamente isso que está sendo falado, a humanidade como prática. Então, o que está se fazendo é valorizar vozes que até então não foram nunca ouvidas, ou ouvidas muito parcamente, né, muito pouco, estão sendo trazidas para cá, para nós, para o foco, para o palco principal. E desse ouvir de vozes, vem, então, essa coisa da humanidade, a prática das mãos, né, como um contraponto. Claro, eu vou encerrar aqui essa minha primeira participação. É lógico que a IA, né, a arte digital, nenhuma das tecnologias deverá ser menosprezada, porque elas são instrumentos muito importantes na nossa prática, né? E essa discussão há desde que foi lançada a fotografia, né? Que acabou mudando o conceito, né? E a partir dali, então, veio, né, o modernismo e outras escolas, né? A partir do momento que já não precisava o artista assim, pintar ou reproduzir aquilo que se via, porque a fotografia já fazia isso, né? Então o artista pôde, a partir do Cézanne, ele pôde romper, né, com essa imagem, vamos dizer assim, naturalista, e criar uma imagem emocional, uma imagem, né, assim, fora, né, daquele padrão que foi até então, que era daquela arte totalmente, que agora me fugiu a palavra, né? Mas totalmente real, assim, realista, essa é a palavra. Então, eu acho que tem muita coisa aí para a gente debater, mas eu acho que todas as coisas que vierem, vamos dizer, para acrescentar e para nos tornar mais humanos, né? E nós, artistas, acho que essa é a nossa missão, é nos tornar mais humanos, né? Enquanto seres que vivem nesse planeta, né? Então, está válido, é isso. Tá, então, Jane, o que você acha dessa contraposição da manufatura, da arte mais ligada ao fazer e dessa arte voltada para... Aliás, não a arte, mas a digitalização do mundo, os celulares, essa coisa que, sabe, hoje em dia é totalmente, sabe, inerente à nossa convivência, à nossa vida. Pois é. Voltando aqui só um pouquinho para a arte texto, e lembrando, ela tem sofrido, né, há alguns anos, sofreu muito preconceito. Primeiro, era uma arte feminina, não era valorizada, e graças a Deus que voltou com força. Uma outra coisa que eu acho interessante sobre a arte texto é que nas nossas avós, no tempo das nossas avós, que elas bordavam e faziam coxinha de retalhos, aquilo ali contava uma história. Tá entendendo? Os tecidos, as escolhas, tinham toda uma coletividade, quer dizer, não é só uma arte têxtil, é uma cultura, tá entendendo? Que foi, de uma certa forma, menosprezada, enfim.
Eu acho assim, valioso, e eu acho que a gente precisaria também estar repensando nisso, porque é uma coisa que foi se perdendo ao longo dessa história e agora está vindo com força. Valorizo muito a ideia. Quanto à arte digital, assim, eu não sou expert, mas assim, eu sou de uma outra geração, então eu ainda continuo valorizando muito as mãos. Eu ainda continuo, como é que se diz? Eu sei que ela vem com força, e eu não estou ainda abraçando todas essas ideias, mas assim, eu acho que essa coisa do passar, da mão, do bordado, do tecer, essa prática, ela é muito, muito poético, tá entendendo? Eu acho que tem uma poesia muito grande aí. Nós falamos ainda agora, a Lena falou da poesia da Conceição, e eu achei interessante, porque eu olhei essa questão da arte têxtil, não como arte têxtil, mas literalmente poesias com as mãos. É isso. Então, acho que a Lena não, a Vânia, seria assim, eu acho que poderíamos falar sobre esse não figurativo, porque a Vânia, ela trabalha com vidrofusão, primordialmente, não é somente isso, mas uma das características do trabalho dela é a vidrofusão, são trabalhos maravilhosos, e ela também explora essa mistura do figurativo e o não figurativo. Você, na verdade, cria uma relação entre um e outro, que não fica muito definido em que campo realmente está. Você vê essa questão do não figurativo hoje como uma mudança em relação aos não figurativos, aos abstracionistas dos anos 40, dos anos 50, que, na verdade, tinha mais uma pesquisa de experimentação, de matéria. Hoje você vê que continua essa pesquisa ou você vê uma nova tendência em relação a isso? Bom, eu vejo desse não figurativo. Por que se faz não figurativo hoje? Por que então, eu já vejo assim uma nova visão, porque a gente procura utilizar os materiais não tradicionais, né? Materiais oriundos da natureza. A gente tem uma preocupação muito grande com as questões do meio ambiente, né? Então, por exemplo, eu trabalho com vidro, e o vidro é um material que a maioria das pessoas não conseguem reaproveitá-lo, né? Porque só cortar o vidro, quebrar, tem a questão do corte, né? A pessoa pode se ferir, banana. Então, eu trabalho com vidrofusão. E aí eu resgato da natureza, na rua, eu vou pela rua, resgato garrafa, potes, vidro de vidraçaria, e com esse material fusionado, eu consigo criar obras não figurativas ou mesmo figurativas, né? E acho que isso é uma tendência muito grande para que a gente possa pensar a questão do reaproveitamento, né? Essas questões que a gente fala muito de como está o nosso planeta hoje, com descarte, com acúmulo de lixo, em todos os lugares, na praia, na rua, aqui no urbano, né? Então, eu acredito sim que o não figurativo está com uma força bem grande diante dessa questão da nossa conscientização, de cuidar mais da natureza para a preservação do meio ambiente, né? Então, seria assim, você falaria dessa questão do lixo, da questão ambiental, mas não de uma forma óbvia. Com essa não figuração, você usa os materiais para, de forma subjetiva, criar essa percepção. É isso que você... Sim, exatamente. E eu vejo que ainda muitas pessoas, muitos visitantes de exposições, não se dão conta de que aquele material foi um reaproveitamento. E aí tu precisa falar. E quando tu fala, que interessante, tal, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com esse trabalho, com essas obras feitas a partir de materiais reciclados, né? Então, isso também acho que algo que nós temos que trabalhar e muito ainda para as pessoas se darem conta que nem tudo que é lixo mesmo, né? E assim, eu também vejo Não tô ouvindo. Eu trabalho com o Chico Chaves no Parque Lage, na Escola de Artes Visuais, e ele é um artista que desde assim, há mais de 50 anos, ele trabalha com pigmentos minerais, com pigmentos naturais, que ele coleta na natureza, e ele também trabalha com objetos poemas, que são basicamente ready-made, são uma vassoura que ele, sabe, aí ele cria uma obra de arte que às vezes é levemente figurativa, às vezes é totalmente abstrata,
Mas Uhum. ele justamente, então, você vê que isso, na verdade, é uma coisa antiga, só que hoje isso, para mim, virou uma necessidade de se falar sobre isso. Então, quando ele fazia isso há 50 anos atrás, ele estava inovando, mas hoje, o que nós fazemos, eu trabalho muito com isso, assim como você, então eu vejo muito que isso é mais uma necessidade de ter essa narrativa, de ter essa provocação hoje, do que simplesmente uma pesquisa de materiais, vamos dizer assim. Sim. Tem a função de como nós estamos encontrando, né, a sociedade, o planeta, atualmente. Há 50 anos atrás, era mais light, mais tranquilo, não tínhamos tantos, né, descarte, tanto material. Exatamente. Então, o próximo tema que ele abordou como sendo uma tendência é a ecologia queer, né, a arte de pessoas não binárias e de gênero não definidos, que eu incluiria aí, o que eu chamo, não é nenhum preconceito, não é nenhuma discriminação, é simplesmente eu não tenho outra palavra, eu chamo de arte identitária, que são as artes feitas por indígenas, por afrodescendentes, por as pessoas da periferia, que não necessariamente são indígenas, afrodescendentes, são pessoas de periferia e que têm uma cultura diferente. E eu vejo isso aqui no Rio, principalmente, a gente tendo um crescimento dessa arte. Vocês acham que essas outras coisas que eu agreguei se relacionam com essa primeira, com o que eles chamam de ecologia queer, ou seja, na verdade, todas essas outras ecologias de minorias, ou não, acho que cada um no seu quadrado? Bom, acho que agora pela roda a minha... não, vai falar, Janes? Falar um pouquinho. Pode ser, Janes. Pode falar. Certo. Olha só, eu colocaria a ecologia mais abrangente. Eu falaria, no caso, incluiria, na verdade, eu acho que está vindo forte também essa tendência, de falar dos humanos, nós já falamos muito de humanos aqui, e não humanos, no caso dos animais. E eu acho que essa questão do lidar, do tratar com o animal, com a vida, com os diferentes, com as espécies diferentes, que nós temos, inclusive, um preconceito muito grande, e uma não valorização. E isso se mostra com as queimadas. Quando você queima uma floresta, ele está cheio de vidas. E quem mais morre ou quem mais sofre são os animais, os bebês, na verdade, os filhotes. E a gente nunca pensa nesses não humanos. Então, eu acho que a arte está vindo forte para falar justamente desse direito desses animais à vida, essa preservação, a questão das florestas em pé, da questão dos indígenas, que, olha, é interessante, uma coisa entre eles é que eles não têm essa diferença de homem e animal. Assim, eles convivem harmoniosamente como tudo. Nós criamos as cidades, que é uma forma de distanciar da natureza. Nós criamos os prédios, cinza, enfim, que é uma forma de a gente manter lá a natureza lá longe, eu aqui dentro do meu quadrado. Os indígenas não, eles pegaram, convivem, entendendo? Criaram, e tem uma cultura muito... É belíssimo isso. Então, essa questão de humanos e não humanos, não existe isso. Não existe, entendeu? Não tem essa diferença. Nós temos. Não, eu sou mais importante que o cachorro. Eu sou mais... Tu tá entendendo? A gente sempre coloca assim, como se a gente fosse assim, um semideus, e os demais animais, criaturas inferiores. E a arte está vindo trazendo isso, questionando isso. Qual é mesmo o nosso papel, de fato? Realmente somos esse ser assim, angelical, né? Que alguns se sentem, se percebem. E eu acho que a arte queen, ela está, de uma certa forma, só aborda um grupo ali, assim, um aspecto. Eu acho que a ecologia ela é muito mais ampla. E ela está vindo com força também. Tem muitos artistas trabalhando essa questão de ambiente, de outras vidas, de valorizar, de respeitar essas outras vidas. E isso é necessário, tá entendendo? Para a gente ver direitinho o nosso papel na sociedade. E nós, como artistas, eu acho que a gente tem um papel assim desafiador, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Porque é a necessidade de trabalhar isso na nossa arte também. Entendendo a importância dessas outras vidas que sonham, que pensam, que amam, que ficam tristes, enfim. Como diz o Ailton Krenak, né, que nós, humanos, criamos essa definição de meio ambiente, quando, na verdade, não existe esse meio ambiente. Não tem. Tem um ambiente completo, inteiro. Nós fazemos parte dele. Esse meio ambiente
que eu entendo como sendo essa ideia de cidade separada da natureza, isso, na verdade, tem que ser, se nós quisermos ficar mais algum tempo no planeta, desse planeta, a gente vai ter que, de alguma forma, mudar essa percepção de que não existe esse meio ambiente. Ou temos um ambiente inteiro, ou não teremos nada. Aliás, provavelmente teremos Exato. outra coisa e nós não estaremos aqui para ver. O que você acha disso, Lena? Você... pode falar, Vânia. Eu queria dizer que a gente concordo também... piamente, e vejo que essa, vamos dizer assim, essa busca dessa integração, né, é realmente, como está afirmando aí Janes, assim, uma questão que já está, vamos dizer, começando timidamente a ser explorada, né, Janes, mas é um caminho sem volta, porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que nós não somos, assim como nós pensávamos, né, o centro do universo, né? Como é que se diz, essa maneira, né, das pessoas, dos seres humanos acharem que são, assim, a cerejinha do bolo, né? Na verdade, se não existe vida sustentável para os animais, para as plantas, para as águas, para os ares, não tem vida para nós também, né? Não tem futuro para nós. E uma coisa assim que me chama bastante atenção, né? Eu fui pesquisar a Arte Basel Miami, né? A edição 23ª, que aconteceu agora, né? Coisa bem fresquinha, assim, né? A nossa Bienal de São Paulo também acontecendo, mas as coisas estão todas confluindo. E é isso que eu acho muito interessante, tá? Maravilhoso, que eu acho que talvez seja a primeira vez que haja essa noção tão premente, né, de se valorizar a vida dentro do planeta, né, porque nós só temos ele, né, porque se a gente não tiver aqui, a gente vai para onde? Não dá para dizer assim, para o planeta que eu quero descer, né, isso aí não existe. Então, eu acho interessante, porque a curadoria da Arte Basel trabalhou em cima de uma pesquisa de quem são os compradores, né, hoje. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que são jovens, sabe? A maioria dos compradores hoje mudou o perfil, são jovens, e são jovens millennials, que nasceram ali no início do século XX, 21, desculpa eu, que sou do século XX, né? Mas nasceram na virada do século XX, eu estou falando do meu século, né? Para o século XXI, e também estes que nasceram há pouco tempo, agora, estão podendo, né, já tomar suas decisões. E eles estão procurando, eles gostam de arte incrivelmente, porque eles não são acumuladores, como foi, por exemplo, a minha geração, né? Que era uma geração que era bacana, tu ter o mesmo emprego, né, há 60 anos, e tu ia acumulando coisas, então tinha assim, o que parecia um roteiro, né? Que tu tinha que ter tua formação, aí tu encerrava a tua formação, aí tu ia para o mercado de trabalho, aí se o teu sonho era arrumar um bom emprego, e daí tu ia construindo tua casa, tu ia montando tua casa. Então tinha uma espécie de um roteiro social e econômico, tu é economista, né? Deri economista chiquérrimo formado na Dinamarca, né? É bom que se registre, mas é bom para que se tenha uma compreensão maior, né? E se pensava isso, daí tu te aposentava, enfim, criava teus filhos, depois teus netos com sorte, tal, era assim. Hoje já não é mais assim. Eles buscam experiências. E nessas experiências eles têm a satisfação do investimento na arte. Eles compram arte como investimento e também eles pensam incrivelmente em deixar para futuras gerações. E eles se preocupam especialmente com arte com propósito, com diversidade, que tu estava falando, e também com impacto. E, incrivelmente, também, para minha surpresa, né, porque eu não sabia, eles buscam artistas emergentes. Eles não dão muita bola para aqueles artistas antigos consagrados, né? Então, eles querem, assim, eles querem um valor estético, mas também um valor social, de valorização, né, dessas coisas aí que a gente está comentando. Então, por exemplo, o que eles compram, né? Eles gostam de artistas que sejam subrepresentados na sociedade. 50% da preferência desses jovens são por artistas mulheres. Olhem aí, meninas, que coisa interessante. Também arte de negros, né? Pessoas negras indígenas, LGBT, e também de outras origens geográficas, né? Não apenas
vamos dizer, afrodescendentes ou indígenas aqui das Américas, mas também outras origens, né? O que tem a ver com essa diáspora, né, que a gente falou no início também, essa questão dessa mobilidade de populações, né, andando pelo mundo. E eu achei isso muito interessante. Eles compram basicamente por redes sociais e plataformas digitais, e eles valorizam a conexão com o artista. Olha que coisa. Não é mais aquela coisa assim, o artista na galeria, compra aquele quadro, leva aquilo como uma peça rara. Não, eles querem um envolvimento. Então, eu considero isso que né, a gente está abordando aqui, que é exatamente a diferença que eu vejo, e sim, vamos dizer, o que aponta caminho para essa o novo conceito de arte, de sociedade, são as conexões. Eu já vou encerrar a minha fala aqui, nesse momento, mas eu queria contar uma história que eu aprendi, que eu ouvi lá na Bienal de São Paulo, que Seja breve. eu quero pegar o nome dele aqui, o do curador, eu sei que o primeiro nome é Bonaventure, tá aqui, ó, é Bonaventure, deve ser Bonaventure, não sei, Bo Bejeng Nidkun. Ele é camaronês e ele é radicado em Berlim, na Alemanha, né? E eu visitei algumas bienais, não todas, né? Mas fiquei realmente impressionada com os textos da Bienal, porque foram os textos mais poéticos em exposições que eu já vi na minha vida. E eu, assim, estava visitando as coisas, num apanhado geral, né? Porque a gente mora muito longe, então tem que aproveitar ao máximo o tempo. E eu acabei escutando uma história era um guia que estava com um grupo, e ele estava falando a respeito de objetos que foram feitos por escravos aqui, né, escravizados brasileiros, né? Então, era uma lajota, né, um azulejo, que tinha um pássaro, como um pato, assim, e ele estava de perfil, o corpo todo para frente, e a cabeça virada para trás, e ele tinha uma bolinha no bico. E aí ele explicou o seguinte, que em algumas regiões, em algumas etnias africanas, eles não acreditam, como nós, que o futuro esteja à nossa frente. Eles acham que o futuro está atrás de nós. E que o que está à nossa frente é o passado, que é o que nós temos realmente. Então, o que eles fazem? O que esse pássaro faz? O que ele tem na boca? Ele pega aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha que é importante desse passado que está na frente, e ele leva para a visão dele de futuro, sabe? Legal. Então, eu achei fantástico isso. Então, eu acho que é isso que está havendo nesse momento. Olha que coisa, né? As conexões. Já estou fazendo a minha conexão. Eu acho que essa busca por ouvir vozes que nunca foram antes ouvidas, diferenciadas, seja de indígenas, seja de negros, seja de árabes, seja de judeus, seja de não sei quem, seja de russos, seja de quem lá dos esquimós, seja de quem for, trazer o que há, né, de visão de mundo, de arte, de cultura, juntar no bolo e ver o que serve e o que não serve para ir para o futuro com a gente, sabe? Então, é assim que eu estou enxergando a arte hoje, sabe? É esse grande caldeirão, esse melting pot, que mistura tudo, e que a gente, cada um, vai pegar aquilo que é mais importante para si, né, pensando, vamos dizer, num futuro, e botar no bico e carregar, sabe? É isso que eu acho que é a arte hoje, na minha opinião, e não só minha, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. E em relação ao futuro, eu gostaria de aproveitar e dizer que nós ainda temos alguns assuntos a tratar. Então, eu sugiro que nossa live, nosso encontro, seja dividido em duas partes, para que a gente possa realmente esgotar esse assunto sem ficar com aquela sensação de que faltou dizermos alguma coisa. Vocês concordam? Concordo, muito bem. Uhum. Então, por exemplo, a gente não falou de arte. Nós ainda não falamos claramente sobre arte, ciência e tecnologia. Nós não falamos sobre a performance. Nós não falamos sobre arte específica, site específico. E hoje também de falar um pouco da geração Z, que hoje está surgindo aí na arte com outra visão. Bom, pessoal, então por hoje é só. Mas, felizmente, esse assunto é muito empolgante e não deu para nós terminarmos hoje. Então, vamos, na próxima live, no próximo encontro, nós vamos falar dos outros assuntos que ficaram faltando, que é arte digital,
performance, projetos site specific, e vamos aproveitar e falar um pouco da geração Z e como a arte se relaciona em relação a isso. Então, por hoje é só, curtam lá, assistam, indiquem para os amigos, todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aos colegas, e até a próxima. Obrigada.